Dezembro de 2024, o primeiro bispo de Bissau. Celebramos o centenário destas figuras, não só para recordarmos com saudade a sua pessoa, o que é o mais importante na celebração do centenário destas duas figuras. É sobretudo para encontrarmos na sua vida e obra a inspiração e coragem necessárias para enfrentar as situações atuais que continuam a ser inquietantes e a precisar de respostas positivas e corajosas como as que eles souberam dar enquanto viveram nesta nossa terra. O legado de Cabral e de Setílio é este o desafio maior. Foi-me pedido para falar de Dom Setílio nesta palestra e é o que passo a fazer agora. Vou apresentar uma breve biografia de Dom Setílio e brevemente também a sua obra. Dom Setílio Arturo Ferazetta nasceu a 8 de dezembro de 1924 em Verona, Itália. Cresceu numa família profundamente cristã, cheia de valores morais, humanos. E aos 13 anos começou a sentir o apelo de Deus à vida religiosa. Dom Setílio foi um franciscano. Entrou nos franciscanos em 1937. Em 1944, fez a sua primeira profissão religiosa e em 1948, a sua profissão solene. São as etapas que se fazem durante a caminhada para ser religioso. Foi ordenado sacerdote em Veneza a 1 de julho de 1951, com 27 anos de idade. Chegou a Guiné-Bissau a 5 de maio de 1955, com 2 confrades para tomar conta do hospital de leprosos de Cumura. Quando se fala de Dom Setílio, necessariamente se deve falar do hospital de Cumura. O padre Setílio era um missionário, um padre, antes de ser bispo, muito próximo do povo. Para além de se dedicar à evangelização e à formação intelectual, tomou consciência das suas graves necessidades e procurou dar respostas concretas. Dom Setílio era missionário, padre. A sua missão era de anunciar a palavra de Deus, a palavra que transforma o homem, que toca o coração. Mas também era um homem atento às necessidades reais do homem. É por isso que desde cedo, como padre, abriu as escolas em Cumura, Pravis, que servem nos arredores, ocupou-se dos leprosos, a categoria abandonada. Portanto, Dom Setílio era missionário, anunciava a palavra de Deus, mas era atento também às necessidades do homem. Começou a pedir ajuda econômica a vários benfeitores italianos para a construção de novas alas para o hospital de Cumura. Uma carpintaria, uma oficina mecânica e a igreja de Cumura. Empenhou-se na vinda de mais irmãs para a assistência dos leprosos e de outras obras da maternidade e pediatria. Dom Setílio começou com a leprosaria de Cumura, era um pequeno pavilhão. Agora, quem vê o complexo de Cumura agora,
cantor. Então, tudo isso é obra de Dom Setímio. Em 21 de março de 1977, foi criada a Diocese de Bissau. E o Padre Setímio foi nomeado o seu primeiro bispo pelo Papa Paulo VI. Portanto, Dom Setímio foi nomeado bispo em 77. E quando lhe foi comunicada a notícia de que ele foi eleito, nomeado bispo, ele ficou surpreendido e perguntou-se: como é que fazem para escolher um bispo? Eu me sinto bem com os leprosos aqui, agora me chamam para ser bispo. Dom Setímio era um homem profundamente humilde, mas foi escolhido para ser bispo pelo Papa Paulo VI. Papa Paulo VI também uma grande figura, que tem a ligação com a Guiné-Bissau, com a independência da Guiné-Bissau. Foi este Papa que recebeu em audiência, no dia 1 de julho de 70, recebeu em audiência os líderes do movimento de libertação, Amílcar Cabral, Agostinho Neto e dos Santos não é Eduardo. Como? Ok. Eduardo Mondlane. Ok. Cabral, Papa Paulo VI recebeu esses líderes que eram considerados terroristas. E Cabral, depois do encontro com o Papa, disse que aqueles 30 minutos de audiência foi a maior conquista da nossa luta de libertação. Então, o Papa Paulo VI tem também uma ligação com a história política da Guiné-Bissau. É este Papa que nomeou Dom Setímio como primeiro bispo de Bissau. Setímio revelou-se como um pastor segundo o coração de Cristo. Apesar do alto cargo que ele tinha, era um homem comprometido com a simplicidade, a pobreza, com um profundo espírito de serviço e de sacrifício pelo bem dos outros, especialmente dos pobres. Dom Setímio criou várias missões por toda a Guiné. As missões se encontravam só nos centros urbanos. E ele, quando foi consagrado bispo, percorreu toda a Guiné, de sul a norte, e criou novas missões, começando por São Domingos, Ngoré, Bigene, Bula. Foi para o sul, Bdanda, Cabuxangue, Buba, Mpada, todas as missões novas criadas por Dom Setímio. Dom Setímio, como eu dizia, ainda como padre, preocupava-se muito com a promoção social e humana. É por isso que trabalhou muito para a criação das escolas em todas as partes da Guiné. Praticamente, para Dom Setímio, onde há presença de padres e irmãos, deve haver a escola, deve haver um centro de saúde.
Portanto, Dom Setímio procurou verdadeiramente ser guineense com os guineenses e inserir-se na história e na cultura do povo, porque só assim poderia anunciar a boa nova de libertação. Preocupou-se com o desenvolvimento social, pelo que as paróquias tornaram-se pontos de referência na saúde e promoção humana e da mulher, sobretudo onde existiam as comunidades das irmãs. Ao nível do ensino, com a ajuda dos missionários, Dom Setímio procurou criar escolas, desde o jardim de infância até as escolas de formação técnica, como o CIFAP de Bula e de Bissau. Lutou para que as escolas católicas nacionalizadas, a quando da independência, fossem devolvidas à Igreja e enviou muitos jovens a estudarem fora do país para que a Guiné-Bissau pudesse dispor de pessoas cultas e preparadas. Como bom pastor que procura as ovelhas trasmalhadas, Dom Setímio denunciava corajosamente as injustiças, as desigualdades e a imoralidade, quer do povo, quer da classe política, nomeadamente a fraude ou o desvio dos bens comuns, a não transparência na gestão desses bens, a mentira, o engano, a ditadura, a hostilidade e a violência. O seu lema episcopal, a verdade vos libertará, exprime estas coisas. Quando Dom Setímio foi perguntado por que escolheu este lema, a verdade vos libertará, ele disse que a Guiné-Bissau, sim, conquistou a sua independência política, mas ainda falta a outra independência, a outra libertação, a libertação da escravidão do pecado, da escravidão do mal, esses males que ele elencou. Mas Dom Setímio ficou mais conhecido pelos guineenses pelo papel que desempenhou durante o conflito político-militar de 7 de junho. Aí é que Dom Setímio ficou mais conhecido. Desde que o conflito eclodiu em 7 de junho de 98, Dom Setímio, sim, estava fora da Guiné. Estava de regresso e quando estava em Lisboa, recebeu a notícia do início do conflito, a guerra na Guiné. E como fazer? Devia regressar à Itália ou vir para a Guiné. Ele decidiu vir. Entrou de todos os meios. Entrou a Bissau para tentar acabar com o conflito. A imagem mais mediática que correu o mundo de Dom Setímio foi aquela imagem onde foi capturado a atravessar a Bolanha, atolado na lama, ajudado por 2 jovens. Esse homem grande, de 74 anos de idade, doente, a atravessar a Bolanha para convencer as 2 partes beligerantes a deporem as armas. Dom Setímio
lutou pela paz. E podemos dizer que morreu lutando pela paz. Infelizmente, ele não viu realizado o seu sonho. Ele queria ver os guineenses unidos. O seu sonho era ver uma Guiné-Bissau bem organizada a nível político, onde os guineenses levassem uma vida segundo os valores morais e éticos, valores que tradicionalmente fizeram deles um povo pacífico, um povo acolhedor, um povo respeitador da vida humana. Dom Septímio sofreu muito e chegou a desabafar-se. Disse, sempre referindo-se à guerra de 7 de junho, nunca esperava que um dia o guineense pegasse em arma para matar o outro guineense. E lamentou-se dizendo, nós trabalhamos muito no social, construímos escolas, construímos hospitais, construímos centros, mas afinal não construímos o coração do homem e da mulher guineense. Não tocamos o coração e a mente do homem guineense. E aquele conflito e os sucessivos e nos quais ainda estamos são reflexos dessa não mudança do coração e da mente do guineense. Então, como bom pastor, Dom Septímio empenhou-se totalmente na sua realização. A realização da vida do guineense como homem de paz, homem de reconciliação. Infelizmente não chegou a vê-lo concretizado. Mas podemos dizer que Dom Septímio lançou a semente de esperança nas novas gerações, que um dia, ao assumirem os destinos da nação, irão dar frutos de justiça e de paz. Ao celebrarmos o centenário de Amílcar Cabral e Dom Septímio, queremos nos comprometer a acreditar que, afinal, não obstante a tempestade do momento que estamos a viver, não obstante os vários conflitos que vivemos no país, é ainda possível, há ainda esperança de ver o povo da Guiné-Bissau liberto da cultura da morte, da mentira, da opressão, do medo, da violência, da arrogância, do obscurantismo, do ódio, da vingança, da pobreza e miséria antropológica na qual estamos profundamente mergulhados. A celebração do centenário dessas duas figuras nos diz que é ainda possível, radicados na verdade que liberta, é ainda possível fazer triunfar na Guiné-Bissau a cultura da vida sobre a cultura da morte. É ainda possível restituir ao povo guineense a dignidade de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, que é misericórdia, como vimos no Evangelho. A coincidência da celebração do centenário de Amílcar Cabral e Dom Septímio quer ser a expressão de uma vontade de caminharmos juntos
a Igreja, a nação, o Estado e o povo da Guiné-Bissau em busca da paz, da justiça e da liberdade e, sobretudo, a construção de uma futura sociedade na qual o desenvolvimento do povo da Guiné-Bissau seja o novo nome da paz. Somos interpelados pela vida de Dom Centinho e pela vida de Cabral. São João, no seu Evangelho, o Evangelho que podemos dizer foi explicado pelo Evangelho que ouvimos no início, São João dizia: não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Cabral e Centinho deram-nos essa prova. O que é que fazemos do legado de Centinho e de Cabral? Seria um sofrimento enorme o centenário de Amílcar Cabral ser celebrado em todo o mundo e não ser celebrado na sua pátria. Uma vez em Roma, num encontro internacional, quando me apresentei, que era da Guiné-Bissau, o grande bispo do Congo-Braza procurou-me depois e perguntou-me: o que é que fizeram do vosso Amílcar Cabral? Era do Congo-Braza, mas sabia quem era Cabral. O que é que fizeram do vosso Amílcar Cabral? Eu respondi: nós o matamos e enterramos. Então, que este centenário seja a ocasião de ressuscitarmos Cabral. Então, faço votos para que Dom Centinho e Amílcar Cabral sejam nossos modelos na nossa ação de doação para o bem dos outros. Mostraram-nos que a vida só tem sentido quando está ao serviço dos nossos irmãos. Vivemos numa sociedade de egoísmo, de arrogância, de prepotência. Por isso continuamos mergulhados nesta situação. Nós somos interpelados, a exemplo de Cabral e de Centinho, sermos construtores de paz, sermos homens e mulheres que constroem pontes para unir e não muros para separar. Que ponhamos de lado os problemas étnicos, os problemas religiosos e que construamos uma nação, uma família, a família guineense, fundada no amor, na fraternidade, na justiça. Obrigado. Queridos irmãos professores, professoras, penso que essa reflexão, na data tão importante para todos os guineenses e para o mundo inteiro, parece que todos os professores que estão aqui concordam com a direção de transformar o nosso seminário numa reflexão sobre
grandes líderes que escolhemos este tema. Lideranças e líderes a imitar. Não podíamos refletir somente sobre o centenário de Amílcar Lopes Cabral e pôr de lado o centenário de Dom Septímio Arturo Ferenc. Padre Dominguinhos, que está aqui ao lado de mim, pode testemunhar que nós, ele, eu e muitos outros jovens dessa década de 17 ou de década de 1970 fomos fruto de Dom Septímio Arturo Ferenc. Quando nós estávamos a construir a Escola São José de Kuntum, de Mindara, tínhamos necessidade de guardar cimentos, ferros e materiais que compramos. E eu não havia lugar para guardar esse material. Pessoalmente fui ter com o bispo Dom Septímio, pus-lhe esta preocupação. Vim ver se a diocese tem algum contentor para me oferecer, porque queremos construir a Escola São José de Mindara, mas não temos como guardar material. Resumindo, o homem me esperou e foi o meu espanto. Mandou chamar os seus condutores, pessoas que trabalhavam com ele na diocese, mandou carregar um contentor que ainda está até hoje lá em Mindara. Ofereceu contentor e transporte sem dinheiro. Foi uma contribuição primeira mão que eu tive deste bispo. Em 1992, quando construímos a primeira escola São José de Bandim, Alto Bandim, atual Hospital de Bandim, zona de Cacoma, Cacoma, Praça de Bandim, sim. Construímos, eu tinha CIB, fui comprar na zona de Camamudo, construímos parede e não tinha chapa de zinco. Falei com o padre Casal Martins, que era o meu pároco. Este levou esta preocupação junto ao Dom Septímio Arturo Ferenc. Comprometeu e na altura morava lá na cidade, na praça. Depois fomos lá junto, tirou o dinheiro e mandou comprar 200 folhas de zinco, que me entregou. Não só estou a testemunhar a minha pessoa, como também para a Guiné-Bissau terem padres e irmãs, foi graças ao trabalho de Dom Septímio Arturo Ferenc. Uma vez falei no seminário dos diretores das escolas católicas em Bra, este ano, lembro-me de homilia do seu secretário na altura, Padre Rio, em Bissorã. Nos perguntou assim: qual é o ano que nós tomamos a nossa independência? Alguns responderam em 1973 e foi consolidado em 1974. A pergunta veio: qual é a independência que nós tomamos? Total, entre independência religiosa, independência econômica, independência política. Será que nós temos total destas independências? E ele na altura disse que não. Eu nem estava a perceber o raciocínio do homem de dizer que nós não temos essas três independências. E diz: vocês só têm
independência total, independência política. Vocês não têm, Guiné-Bissau não tem independência religiosa, Guiné-Bissau não tem independência econômica. Podia parecer escândalo a homilia deste padre diante de centenas de fiéis em Bissora. Na altura também eu não tinha capacidade de poder interpretar esta afirmação. Fui estudando o porquê. Acabei de perceber de que naquele tempo não havia nem padre, nem irmã guineense, da nacionalidade guineense. Todos os padres que haviam eram missionários vindo de estrangeiro, maioritariamente italianos e portugueses. O padre tinha ou não tinha razão de dizer que nós não tínhamos independência religiosa? Tinha. Porque se todos aqueles estrangeiros tivessem abandonado a Guiné, a Igreja de Guiné ia fechar. Então ele começou a trabalhar nas vocações dos padres e de religiosas. Hoje não me compete a mim confirmar isso como lei, mas a minha visão, porque eu não sou, tenho o próprio Dominguinho que está aqui, é o meu superior, mas a minha visão, sei que hoje temos um pouco da nossa independência, porque já temos padres, irmãs, bispos, filhos de Guiné, que estão a trabalhar em colaboração com os missionários que ainda chegam. Agora vamos para o campo político. Era a independência que ele disse que nós temos, porque aí ninguém vem aqui tomar medidas sobre as nossas decisões políticas. São os guineenses que tomam medidas sobre as suas decisões políticas. Na Assembleia, políticos, governantes, é uma independência total. Se ele falou que não temos independência econômica, que é o terceiro que eu preferi, até hoje, na minha perspectiva, ainda não temos independência econômica. Para reconstruir estrada, Bula, Canjongo, que está já em mau estado, não há estado que tem dinheiro para reconstruir esta escola. A estrada, desculpa. Temos independência econômica. Para podermos reforçar o nosso currículo escolar, ouvimos aqui vários intervenientes, vários quadros que vieram falar nesse seminário. Nós temos INDE com quadros válidos, capacitados, mas até hoje a INDE não levou avante a sua ideia, o seu programa de novo currículo escolar, manuais e programas para todos os professores, porque não têm dinheiro para reproduzir esses manuais. É necessário esperar financiamento do Banco Mundial, do UNICEF e de várias outras entidades chamadas parceiros. E as nossas crianças estudam sem livros, estudam sem materiais escolares. Os nossos professores dão aulas sem programas, porque os programas que dão talvez um exemplar para cada escola, não dá para cada professor ter um exemplar para o seu trabalho. Enquanto cada professor ou professora deveria ter o seu programa na mão e não na escola. Dito isso, a nossa reflexão até hoje vem na sequência de que queremos contribuir para o país, como escola, como sociedade, como comunidade educativa. Temos que identificar problemas existentes
E cada um de nós é convidado a pensar neste lema: liderança e líderes à mitad. Será que vamos nos inspirar nesse legado de Amílcar Lopes Cabral, nesse legado de Dom Cetim Arturo Frazetta e mais outros que estão labutando para o bem-estar desta nossa pátria amada? É esta a razão que nós entendemos que não podemos só pedir uma figura para vir falar de Amílcar Lopes Cabral, que hoje é o centenário de Amílcar Lopes Cabral, que nós todos, com a permissão do Padre, vou pedir que fiquemos de pé, render essa homenagem de silêncio, um minuto, para podermos, de fato, mostrar que estamos solidários com os que estão a celebrar esses centenários. Obrigado. Agora podemos passar a palavra à plenária para os que querem fazer alguma pergunta ao nosso orador, Padre Dominguinho, possam, de facto, ter a oportunidade de fazer essas perguntas, já que estamos na reflexão numa palestra sobre o centenário de Amílcar Cabral e de Dom Cetim Arturo Frazetta. Fausto, vem tomar notas. Mas que não tinha dito o dia da morte de Dom Cetim, não é? Morreu no dia 27 de janeiro de 1999. Então, fui muito breve na apresentação, esperando este momento de troca de opiniões, perguntas, provocações, para podermos falar melhor. Sim, obrigado. A inscrição está aberta. Nome? Assim? Nome? Tá? A seguir? Nome? A seguir? De momento temos 3 inscritos. Professores, há mais inscritos? São 3 inscritos. Se não houver, sim, nome? Daltaí, não é? Sim, mas não é Daltaí, tu vai... Obrigado. Quem? Avança. Justino. Avança. Ok. Vamos passar para o primeiro inscrito, Felipe. Sim, silêncio, por favor.
Mais alto, não estamos a perceber. O lugar. Não estou a perceber. Quero saber o local. Onde é que o Arthur Frazenda morreu? Se é aqui em Guiné, ou Senegal, ou na Itália? Obrigado. Eu vi todos e depois responder. Sim, vamos lá ao nosso ponto escrito. Abraço. Bom dia, Monsenhor Padre. Bom dia a todos. Monsenhor Padre, agradecemos a sua presença aqui e ouvimos a sua explanação ao longo dessa palestra. Íamos colocar as questões ligadas à vida e à obra desse homem, mas como é cumulativamente os dois ícones que fizeram os seus bons papéis para a Guiné-Bissau e que realmente podemos dizer que morreram pela situação, digamos, do país. Aquele foi morto pela arma e aquele foi morto psicologicamente. Agora, até já que o país precisa mais de ícones guineenses que ainda podem limitar as obras desses homens, podem não construir pelos seus nomes próprios, mas que aparecem mais outras pessoas para continuar com a obra dessas duas figuras. É só para dizer, como seu padre, que eu, a minha figura, convivi com muitas sociedades de diferentes países, fiz várias viagens aqui em África, como nos outros países fora. Uma das riquezas que eu notei na Guiné-Bissau é que os guineenses, em nenhuma parte, viam uma forma de convivência das pessoas com diferentes religiões, como se vivia na Guiné. Eu julgo isto. Agora, como parece que há uma forma de haver uma saída para mitigar as situações em que a sociedade de Guiné-Bissau se vive atualmente. Mas a minha confiança, e de como inspiro, de como sonho todos os dias, como parece que há a forma de virar a página. Os guineenses é como todos estamos sujos de lama, não é? É que eu não estou sujo, não posso tirar banho, não posso fazer banho ao meu colega, porque ainda estou de lama. Se querer banhar o meu colega, pode sujar de novo. Quer dizer, todos os guineenses, o que é que nós cometemos, não podemos, portanto, reconciliar a nós mesmos e para podermos mesmos avançar. Como estava naquele projeto da comunhão das diferentes religiões, aquilo que nós chamamos de projeto de caminho de reconciliação, que não se sabe por onde se parou. A minha forma, pensei que virar de página devia ser o seguinte: que haja essa comunhão das diferentes religiões de Guiné-Bissau, que normalmente a postura da Guiné-Bissau que se reverte de outra forma. Que não haja mais eleições da Guiné-Bissau e essas diferentes religiões, pelo menos religião cristã, religião muçulmana, que haja digitações das figuras que cada vez que aparecer um tempo com uma religião dirigida a uma pessoa da sua confiança, que não deve ser mais ou menos um padre, mas uma pessoa que realmente é da sua confiança no seio daquela comunidade, que assuma a liderança da presidência da República para intercaladamente acontecer por um determinado momento, assim que a Guiné-Bissau banir, se calhar vamos haver saída. Isso é a minha proposta, se tem uma consideração não. Porque eu vi que na Angola, hoje até a Igreja Católica assumir até a liderança portanto séria no país. É possível também que aconteça na Igreja. Obrigado. Vamos para o terceiro, aliás, inscrito, Ioia. Ok. Ok. Muito bom dia a
ao reverendíssimo Padre e obrigado por esta palestra que nos deu. E eu aprendi muitas coisas com o reverendo. E das coisas que ele falou de luta com o Dom, o bispo, falou que luta pela paz, verdade, e também lutou pela exploração e escravidão, o ódio e o analfabetismo, pobreza, e também pela ação. E elencou essas lutas, mas as duas lutas que me marcou mais, que é a luta pela paz e pela verdade. Porque isso é que está a faltar aqui na missão. Se todos nós, somos guineenses, lutamos como esse homem que lutou pela a verdade que está a faltar aqui na missão, como podemos ver nos nossos políticos, faltam-lhe as verdades. E também, aquilo que estamos a viver na Guiné-Bissau é falta de paz, onde muitas pessoas dormem, mas não conseguem dormir, porque há muitas situações que entram onde as pessoas, quando vão para a cama, ou algumas pessoas não conseguem dormir propriamente em suas casas. Então, isso é a falta de paz. E, além disso, quando um pai sai de casa, às vezes, à procura de alguma coisa para se sustentar, às vezes, anda de mãos vazias. E quando volta para casa e encontra os filhos, e encontra a família, sem algum sustento, dentro dele não consegue viver com a paz. Então, por isso, todos nós que somos cristãos e muçulmanos temos que lutar para que haja a paz na Guiné-Bissau. E também podemos recorrer a Deus que todos nós pedimos para que esta paz, que tanto o bispo e os outros lutam, para que essa paz reina na Guiné-Bissau e também a verdade. Obrigado. Obrigado. Vamos para Galdarim. Muito bom dia à mesa, pessoal diretor, padre, e todos os professores que estão cá. Chamo-me Doutorina Costa Borboralta. Estou aqui a convite do meu irmão, um grande amigo que é o Calamano Dudu, a quem me motivou a deixar nestas 2 semanas assistir este seminário, inclusive as palestras que já estou sofrendo. Bom, sinto-me muito orgulhoso. Vou dizer obrigado ao Padre Domingos. Para nós católicos, este Padre é um extraordinário para nós. Nas homilias que ele costuma fazer, nas histórias desde o estudo até chegar onde chegou, ele e o atual bispo, alguém nos diz uma vez que empataram tudo, dessas notas e muita coisa enquanto propus para ser padre, ele e o bispo atual, que é o Camnetense. Desculpa, Lama, mas tinha uma diferença, uma coisinha, né? E eu agora não quero falar. Bom, falar desses 2 líderes, para mim, eu peço a Deus que as suas almas descansem em paz. Isto é que todos os religiosos e guineenses e cabo-verdianos deviam pedir. Sobretudo o Arturo Farazer, que é um religioso, que é um assistente espiritual, que é um sentimental a ser humano, que considerou o ser humano que é maior de todos, como diz a palavra própria de Deus.
e falamos do nosso líder incomparável, né? Que é Amílcar vamos falar, que eu fico ainda mais feliz quando estou a assistir através da internet numa das cidades dos Estados Unidos da América, onde estão a manifestar este homem, esta ideia deste homem, e nós, guineenses, é como se fosse ele não é guineense, é como se fosse ele não fez nada para o país. E se ligarmos essas duas palavras, o Amílcar diz para sentirmos a paz, para estarmos felizes, é quando trabalhamos duro. Trabalhar duro e sai o suor. Quando você recebe o seu suor, você dorme tranquilo e não tomar dos outros. Ainda avançou diz, estamos num processo que é mínimo, que é a libertação. Agora o programa maior é desenvolvimento. Diz quem é o capiteiro, depois de sermos aqui, devia continuar como capiteiro e será criar as condições para continuar. Dito isto, os camaradas que estavam à volta dele entendiam que o Amílcar misturou tudo o que fizeram durante os 11 anos no mar e decidiram por simplesmente o matar. E matou os que voltaram cá conosco todos os dias, todos os anos, repetidas vezes o mesmo discurso. O camarada nos falou. Mas ninguém consegue nos mostrar na prática o que o Cabral revelou. E nós estamos onde estamos porque a família de Menezes está destruída. Para reconstruirmos o Estado verdadeiro como desejo deste homem, é preciso voltarmos à família. A família está bem desorientada, através de festas que existem ali, através de muitas coisas. E essas pessoas que saíram da família estão nos a liderar. Como é que nós pensamos vamos ter um Estado sólido? Se essas pessoas que estão ali não estão bem preparadas. Então, não existe mais, a partir de hoje, nós que cá estamos a entender, de apontar o dedo aos outros. Cada um de nós deveríamos perguntar assim, o que está a fazer na minha família, no meu bairro, na minha tabanca, no meu religião, para bem deste nobre país, que está a faltar aquilo que diz o Padre, a mente do coração, para se transformar humildemente. Obrigado. Obrigado, irmãos. Vamos para o inscrito, sim. Sim, eu queria também dar as minhas palavras para poder partilhar este momento que estamos a viver. A preocupação era que nós sabemos que o país está a enfrentar a crise dos valores. O que está a ser feito pela Igreja para poder inverter essa ordem de situação? Porque hoje em dia, se nós temos líderes, os governantes que nós temos, e deviam dar sempre como referência o país, estão a fazer tudo ao contrário. Porque um governante que não diz a verdade, que não faz as coisas que os cidadãos devem inspirar para poder fazer com que o país serve, é porque nós estamos num país em que as pessoas estão perdidas. Para tal, é necessário inverter esta ordem para poder fazer com que o país serve com as pessoas honestas que querem trabalhar para o bem do país, para criar aquilo que nós lutamos para ele. Hoje em dia estamos a dizer para homenagear essas duas figuras incontornáveis no nosso país e no mundo. Muito obrigado. Sim, primeiro inscrito para colocar a Bom, a nossa amiga queria saber do lugar da morte de Dom Setímio, onde é que morreu. Dom Setímio morreu na Guiné-Bissau, na Cúria. Bom, ele tinha viajado para a Itália
no dia 16 de novembro de 98. Ele tinha caído, eu estava a chegar de Roma naquele dia, vim via terrestre até chegar a Cúria com o Camnate, e eu a chegar, o bispo que correu para me acolher, depois do regresso caiu, partiu a perna e foi para a Itália em novembro. E no dia 25 de janeiro de 99, regressou a Bissau. Ainda não estava completamente curado, mas a preocupação. Sofria mais em ficar na Itália, do que vir a Guiné. Regressou a Guiné no dia 25 de janeiro de 99. Jantamos à noite juntos. De manhã não veio para o pequeno almoço no dia 26. Pensávamos que era a consequência da mudança de clima, do frio para cá, e também o cansaço de viagem. Então não veio para jantar. E, portanto, na noite de 26 para 27, não veio para o pequeno almoço. No final, morreu exatamente na madrugada do dia 27 de janeiro de 99. O que a igreja está fazendo para valorizar os valores? O que a igreja está fazendo para a recuperação de perda de valores? O que a igreja está a fazer para... Sim. Não, para o valor, para o sustento. Para a perda de valores, não é? Sim, indução de valor. Vamos por parte. O outro disse que para não haver eleições. Ok, a segunda intervenção era nesse sentido, não? Quer dizer, bom, falou de um valor que temos na Guiné-Bissau, a convivência pacífica entre as religiões, entre as etnias, o que não se verifica em outras partes do mundo. E isso é verdade. A nível da população, não há problema de conflitos étnicos ou religiosos. A convivência é boa. O problema está onde? O problema está nos políticos que querem instrumentalizar as religiões e as etnias para fins próprios. Aí é que está o problema. Os políticos é que estão a instrumentalizar as religiões e as etnias para seus fins próprios. E a situação está a ser grave agora. Estamos a ter sinais de conflitos entre as etnias que desde sempre conviveram, eram irmãs. Estamos agora a ter fundamentalistas religiosos em algumas religiões. Tudo isso por causa da instrumentalização política. Mas o povo deve continuar a resistir a essas instrumentalizações dos políticos. Que o povo mantenha essa característica de ser uma família guineense, independentemente das religiões, das etnias, ou de pertença partidária, a outra doença do nosso tempo agora. A sociedade está dividida em tudo. Ok. Bom, quanto à proposta de a liderança ser da igreja, bom, não é necessário. O importante é que a igreja continue, já vou responder a outra pergunta, continue a formar homens e mulheres com valores. A igreja está a investir na formação da pessoa humana.
É o que fazemos desde os jardins de infância até a nossa universidade, a formação da consciência humana. Em 2010, o Dom Kennedy publicou uma carta pastoral que ficou famosa e foi procurada também por políticos. Bem formar a consciência moral para um testemunho cristão credível. Os males que encontramos na sociedade, os males com que convivemos todos os dias, de onde vêm? Não caem do céu, não vêm das estruturas exteriores, vêm do coração e da mente do guineense. Então, se queremos uma sociedade nova, onde haja valores como a paz, a justiça, a verdade, o amor, a conciliação, devemos trabalhar o coração e a mente do homem. Sim, também aproveito para dizer já que quando a igreja tenta fazer o seu trabalho, formar as consciências, sensibilizar as pessoas, fazer apelo à paz, muitas vezes é acusado de fazer a política. A igreja nunca faz política partidária. Isso não interessa a igreja. Houve um ano em que os próprios responsáveis pediram à igreja para assumir a situação. Eu acompanhei Dom Kennedy durante 20 anos nesse trabalho de mediação. Às vezes passamos noites e sei o quanto a igreja fez para evitar situações piores. Houve um dia em que, na Cúria, ouvimos chegar essas motas de escolta, não? Afinal, era a delegação daquilo que se chamava P5, não? Que vieram para a Cúria. Nós não estávamos à espera. Disseram, não vai lá no Palácio do Presidente, falando que quando vim para ali na Cúria, que o problema para sentar para vós tudo. Era numa altura daquele ano em que a Assembleia foi fechada, era conflito, etc, etc. E a situação foi desbloqueada graças à nossa mediação. Então, para dizer, quando a situação é difícil, os políticos já não podem, os militares, etc., eles é que pedem a igreja, recorrem à igreja. Mas quando não é da sua conveniência, quando a igreja toca na ferida, critica, dizem que a igreja faz política. Então é só para esclarecer isso. A igreja nunca faz. A nossa política é a escola, a saúde, a promoção do homem, da mulher, sim. A política com P maiúsculo. P maiúsculo. Mas a política partidária não interessa à igreja. Sim, é mais ou menos. Quase enquadrou todas as respostas. Podes fechar. Não sei se. Não, vamos, está na hora. Pode fechar. Eu também está por. Tem. Então, para concluir esse nosso encontro, vou repetir aqui uma das coisas que escrevi, a reflexão exatamente, que eu não li tudo aquilo, mas vou concluir a nossa reflexão com isso. Estamos numa situação conflituosa, de conflitos todos os dias. E eu dizia assim que Dom Sedímio ensinou-nos que a melhor maneira e muitas vezes a única maneira de resolver os conflitos é o recurso ao diálogo. E isto em todos os domínios
onde se manifestem divergências de opinião, desentendimentos, desacordos, seja de que natureza forem, sobretudo quando estamos na presença do conflito extremo de guerra. Com as feridas deixadas em aberto pela guerra de 7 de junho e pelas que têm vindo a ser abertas por conflitos de todos os dias, a reconciliação emerge como uma prioridade de âmbito nacional. Já muito se fala do assunto a todos os níveis no país. Reconciliação, reconciliação. Desde a conversa da rua até as altas instâncias do Estado. Mas, na realidade, pouco ou nada fazemos, ou, pelo contrário, incentivamos os conflitos. Por isso, Dom Setímio será sempre lembrado como um homem extraordinariamente simples, que sabia conversar com todos, que tinha adotado a Guiné-Bissau como a sua segunda pátria. Esse bispo Setímio, italiano, que os italianos dizem que é um guineense que nasceu por erro na Itália. Se ele amou a Guiné-Bissau até dar a vida pela Guiné-Bissau, e nós guineenses, por que é que continuamos a nos mordermos todos os dias, a incentivarmos conflitos étnicos, religiosos, a viver na arrogância, na prepotência, a corrermos atrás da riqueza, da droga e tudo? Obrigado. Resta-nos neste momento agradecer Padre Domingos Cá por aceitar e honrar o nosso convite de estar aqui presente e de nos deixar esta reflexão. Penso que o dia de hoje, para além de não ser dia de massa de pessoas a manifestar nas ruas de Bissau, por termos líderes que nesse centenário, nesses 100 anos, deixaram o seu legado na história da Guiné-Bissau, nós, como professores, vamos tomar compromisso neste salão, como disse o Padre Dominguinhos, de formar aquela consciência, para que esta geração, adolescentes, jovens, crianças que nós temos, possam sentir que na história de Guiné houve pessoas que deram as suas próprias vidas para que nós possamos ser aquilo que somos hoje. Na verdade, quando o Padre Domingos e os intervenientes falaram de instrumentalização de tentar pôr problemas religiosos e sociais, dividindo os partidos em etnias para poderem chocar entre eles, eu estou mesmo convicto, com a esperança que isso não vai acontecer, porque os guineenses gostam uns dos outros. Se formos ver base social nos bairros, nas tabancas, milhares de pessoas ainda não têm esta mentalidade de desprezar o seu irmão por alguém estar a esticar que despreza aquela pessoa. Significa que Deus vai nos ajudar que isso não venha a ter nenhum impacto na Guiné-Bissau. Nós estamos aqui nesse salão, muçulmanos, está aqui uma a fazer o nosso trabalho de rádio, Educadora FM, que entra até dentro da nossa igreja católica lá na Santo Antônio de Bandim, para transmitir a nossa missa através desta página da rádio. Não interessa
que ele é muçulmano e veio prestar o seu serviço dentro da Igreja Católica. Ali o balé que está lá ao fundo, várias vezes acompanhou uvas para fazer a transmissão da missa do Partido de Cacheu, na peregrinação diocesana. E entre nós está aqui muitos professores e professoras muçulmanos, evangélicos, até porque nós estamos a nomear para nosso novo instituto o reitor que é da Igreja Evangélica. Isso significa que nós continuamos a conservar o princípio de unidade e de reconhecimento de fraternidade. Os políticos são minorias. Se nós somos maioria, vamos vencer as suas ideias, vamos vencer os seus planos e a Guiné-Bissau continuará sempre unidos. Muito obrigado. Vamos pegar o segundo interveniente, que vai nos falar sobre Amílcar Lopes Cabral, porque hoje escolhemos esse dia para a nossa reflexão e sairmos daqui para as salas de aulas com algum contexto de mudar a situação social do nosso país. Obrigado, Padre Mourinho. Sim, podemos sair do intervalo, depois voltaremos. Obrigado.